Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ainda em clima de carnaval, acompanhe aqui no Inteiro Teor um desfile de importantes decisões que tiveram destaque nesse início de 2024. Mulher grávida garante no TRF da Primeira Região o recebimento do auxílio-doença, mesmo sem comprovação do cumprimento de carência. TRF1 entende que fornecimento de serviços telefônicos ao hospital não pode ser suspenso por falta de pagamento sem aviso prévio. E decisão da Justiça Federal determina que o Estado do Maranhão reforme escola em terra indígena. É agora aqui no Inteiro Teor. Vem comigo! A gravidez quase sempre é motivo de alegria para as famílias e, na maior parte das vezes, ocorre sem complicações. Mas um percentual de gestantes pode ter alguma condição de saúde que aumenta as chances de surgirem problemas tanto para ela quanto para o bebê. É a chamada gestação de alto risco, que exige um acompanhamento especializado e até multidisciplinar. Geralmente, nesses casos, a mãe precisa fazer repouso para garantir uma maternidade segura. E quando a mãe trabalha, isso pode representar um problema e chegar até a justiça. Conheça um caso assim com Marco Antônio Feitosa. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu o direito ao auxílio-doença de uma mulher que foi afastada do trabalho por 15 dias em razão de estar passando por uma gestação de alto risco. O Instituto Nacional do Seguro Social negou o benefício sob a alegação de que a trabalhadora não teria completado o período de carência de 12 contribuições mensais à Previdência, previsto na Lei 8.213 de 1991. Insatisfeita, a autora recorreu à Justiça. No tribunal, ao analisar o caso, o relator desembargador federal Gustavo Soares de Amorim entendeu que mesmo que a gravidez de alto risco não faça parte do rol de enfermidades previstos na lei que regulamenta o tema, tal condição traz alto risco de vida tanto para a mãe quanto para a criança. O magistrado observou que o fato da gravidez ser de alto risco justifica a adoção de tratamento particularizado, com a dispensa da necessidade de comprovação do período de carência do benefício pleiteado. A decisão do colegiado acompanhou o voto do relator. Está na Lei Geral de Telecomunicações que o poder público tem o dever de garantir a toda a população, entre outras coisas, o acesso às telecomunicações, com tarifas e preços razoáveis e em condições adequadas. E cabe à União, por meio da Anatel, regular a exploração desse serviço, que impacta tanto a vida das pessoas, principalmente quando falta. Foi o caso de um hospital no Amazonas, que teve os serviços telefônicos suspensos por falta de pagamento e ainda sem aviso prévio. E a Justiça teve que intervir para não prejudicar um serviço essencial. Confira com Ana Paula Souza. A 12ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu pela manutenção do fornecimento do serviço de telefonia referente à linha instalada no Centro de Informações Toxicológicas do Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus, no Amazonas. Para a relatora, a juíza federal convocada Andréia Márcia Vieira de Almeida, embora exista a possibilidade de corte em algumas situações, é necessário tomar medidas prévias para reduzir os impactos, especialmente quando se trata de uma entidade pública que oferece um serviço essencial à população. De acordo com informações do processo, a empresa de telefonia Telemar Norte-Leste reivindica o pagamento de contas vencidas há bastante tempo, o que não é permitido pela legislação, que autoriza a interrupção da prestação do serviço apenas se o inadimplemento da conta for referente ao mês de consumo e desde que o usuário seja previamente notificado. Em seu voto, a relatora destacou que, no caso em análise, o serviço de telefonia fornecido à Fundação Universidade do Amazonas, que gerencia o hospital, é de extrema necessidade, pois o Centro de Informações Toxicológicas de Manaus tem papel primordial de fornecer dados para casos de intoxicações de substâncias químicas e biológicas, e esse serviço é prestado exclusivamente por telefone, razão pela qual o bloqueio da linha poderia ocasionar graves prejuízos ao interesse público. No artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal,
Está previsto que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, até que a condenação seja definitiva, não cabendo mais recursos. E foi em respeito a esse princípio que a 5ª turma do TRF da Primeira Região decidiu que um candidato que respondia a processo por improbidade deve tomar posse em cargo público. Quem dá mais informações é o repórter Marco Antônio Feitosa. O TRF1 reformou sentença que havia negado o direito à posse de um candidato como analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União. A sentença considerou que o candidato figurava como réu em uma ação de improbidade que investigava supostas irregularidades na concessão, pela Caixa Econômica Federal, de empréstimos a uma empresa da qual ele era sócio. Ao analisar o caso, o relator juiz federal Emanuel Macena de Medeiros entendeu que, embora seja legítima a exigência de idoneidade moral ao candidato a cargo público, não se pode ignorar o princípio da presunção de inocência, ainda mais considerando que o processo de improbidade foi encerrado sem imputação de qualquer conduta ilícita ao candidato, que inclusive atualmente ocupa outro cargo público. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelo colegiado da 5ª turma. O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida, subsidia o processo de revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. O exame é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil, quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão aqui. Para participar, os profissionais devem atender a determinados requisitos, mas nem sempre a análise documental é feita da maneira correta e o caso pode vir parar na Justiça. Quem conta um caso assim é o repórter Marco Antônio Feitosa. A 7ª turma do TRF da Primeira Região reformou a sentença que concedeu o direito à inscrição provisória no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso a um médico formado por uma instituição de ensino estrangeira, mesmo sem a realização do Revalida. O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por uma instituição de educação superior estrangeira avalia se os médicos formados no exterior têm competências, conhecimentos e habilidades adequados para o exercício profissional aqui no país. Por isso é essencial que o diploma seja reconhecido no Brasil. De acordo com a relatora do caso, a juíza federal Rosemary Gonçalves de Carvalho, a decisão foi tomada com base na Lei 13.959, de 2019, que exige a realização do Revalida para que os graduados em medicina fora do país possam exercer a profissão no Brasil. O direito à educação é parte de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que tem como inspiração a igualdade entre as pessoas. No Brasil, esse direito só foi reconhecido na Constituição de 1988. Antes disso, o Estado não tinha obrigação de garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros. O ensino público era tratado como uma assistência, um amparo dado a quem não podia pagar. E os indígenas também têm esse direito. Mas a Justiça teve que intervir para garantir a reforma de uma escola no Maranhão. Confira com William Nascimento. O objetivo é garantir o direito fundamental à educação escolar adequada à comunidade indígena de Araribóia. O Estado do Maranhão deverá iniciar, em até 60 dias, a reforma da Escola Estadual Tauine, situada na terra indígena Araribóia, no município de Amarante do Maranhão. A Justiça Federal determinou a medida depois que uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público em 2023 demonstrou que 120 alunos da escola assistiam às aulas sentados no chão, além de não existirem banheiros ou cantina na instituição. Desde 2016, a comunidade já vinha solicitando em vão ao governo do estado que tomasse providências para a reforma da unidade escolar, mas a situação permanecia a mesma. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que a Caixa Econômica Federal deve reembolsar um mutuário sobre as diferenças pagas a mais. Quem dá os detalhes é a repórter Ana Paula Souza. A 5ª turma do TRF da Primeira Região assegurou a um mutuário do Sistema Financeiro de Habitação a devolução dos valores pagos a mais por ele dentro do contrato de aquisição de um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal. O mutuário comprovou, por meio de laudo da perícia judicial, que mesmo depois de liquidado, o contrato de financiamento imobiliário
permanece um saldo a seu favor de quase R$11 mil, resultante do pagamento a mais de prestações. Sendo assim, o relator do processo, o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, determinou o ressarcimento desse valor pela Caixa ou será caracterizado enriquecimento ilícito do banco. Com relação ao pedido do autor de pagamento de danos morais pelo ocorrido, o TRF1 entendeu que não foi demonstrado pelo mutuário sofrimento físico ou psíquico fora do normal, nem ofensa a direito de personalidade que justifique reparação por danos morais. O programa termina agora, mas decisões como essas estão no nosso portal e nas redes sociais do Tribunal. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!